Olá, o seu bolso está começando e você vai ver nesta edição. Consumo de energia recua no Brasil. Pecém exporta 1.500.000 toneladas de placas de aço. Inflação desacelera em abril. Vendas em supermercados cai 1,5% em 2016. Dia das Mães deverá movimentar 245 milhões em Fortaleza. O seu Jornal Econômico está no ar. A produção da companhia siderúrgica tem beneficiado o Porto do Pecém. O terminal alcançou a movimentação de 1.500.000 toneladas de placas de aço produzidas pela siderúrgica. Somente na última segunda-feira, um navio partiu com destino ao Porto de Santos, carregado com 27.613 toneladas de placas, volume equivalente a 1.366 unidades. Neste ano, já foram movimentadas no Porto 906.618 toneladas de placas de aço, sendo 51% a mais que o total dos primeiros meses de produção, de agosto a dezembro do ano passado. Até o momento, já está programada para o mês de maio a atracação de mais 8 navios, que deverão movimentar uma carga superior a 300.000 toneladas de placas. O impacto nas atividades no Porto do Pecém já pôde ser observado em 2016, quando o recorde de movimentações no acumulado do ano foi alcançado, chegando a 11 milhões de toneladas de cargas importadas e exportadas. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica divulgou dados da geração e consumo de energia no Brasil. Os índices sofreram impactos diretos da queda das temperaturas e da inclusão de 2 feriados no mês passado. O consumo e a geração de energia elétrica apresentaram redução no país do dia 1º ao dia 25 de abril, na comparação com o período de 2 a 26 de abril do ano passado. A redução no consumo foi de 7,3% e na geração de 6,5%. As informações constam na mais recente edição de um boletim da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que traz dados prévios de geração e consumo de energia, além da posição contratual líquida atual dos consumidores. De acordo com o boletim, os índices sofrem impactos diretos da queda das temperaturas e da inclusão de 2 feriados no mês passado. Em abril, o consumo de energia no Sistema Interligado Nacional somou 59.381 megawatts médios, ou 7,3% a menos em relação ao consumo em 2016. Entre os ramos da indústria avaliados, incluindo dados de autoprodutores, varejistas, consumidores livres e especiais, os maiores índices de aumento no consumo, no período, foram nos segmentos de comércio, que chegou a 96,9%, seguido pelos serviços e telecomunicações. A análise indica ainda que a energia produzida no sistema em abril somou 62.451 megawatts médios, sendo um montante 6,5%. Na Avenida Monsenhor Tabosa, a procura por presentes para o Dia das Mães já começou, segundo a presidente da associação que representa os lojistas, Márcia Oliveira. A estimativa é que neste ano haja crescimento de 20% nas vendas no corredor comercial em relação ao igual período do ano passado. Os segmentos de vestuário, bolsas, sapatos e perfumaria deverão se beneficiar com a data. Para atender à expectativa dos consumidores, os lojistas da região devem apostar nos preços baixos. Os consumidores que quiserem comprar roupas poderão encontrar mais de 100 lojas voltadas para a moda feminina, muitas delas com promoções para o período. A Avenida Monsenhor Tabosa possui aproximadamente 200 estabelecimentos de segmentos variados. O comércio de material de construção vendeu em todo o país 15% menos em abril em relação a março, mas no acumulado desde janeiro, o setor ampliou os negócios em 3%. Já nos últimos 12 meses, houve queda de 8%. Os dados são de uma pesquisa da Associação Nacional de 530 lojistas nos últimos 5 dias de abril. Comparado com o mesmo mês de 2016, o resultado é de estabilidade, segundo a entidade. Em nota, a associação atribuiu o preço sobre março à concentração de feriados em abril e que, tradicionalmente, as vendas são mais modestas no período. A inflação no país recuou em abril. Das 8 classes de despesas analisadas, 4 registraram decréscimo. A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal desacelerou para 0,12% em abril, em relação ao índice de 0,47% no mês de março, como informou a Fundação Getúlio Vargas.
Na terceira quadricemana de abril, ele havia ficado em 0,31%. O indicador acumula altas de 1,61% no ano e de 4,17% em 12 meses. O índice de preços ao consumidor de abril ficou abaixo do piso das estimativas apuradas, que iam de 0,15% a 0,35%. Das 8 classes de despesas analisadas pela Fundação Getúlio Vargas, 4 registraram decréscimo nas taxas de inflação ou, em alguns casos, deflação. São elas: habitação, alimentação, educação, leitura e recreação e despesas diversas. No sentido contrário, registraram acréscimo nas taxas de variação os grupos comunicação, saúde e cuidados pessoais, transportes e vestuário. Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação comprovou que entre os presentes pesquisados para o Dia das Mães, o perfume importado é o que tem a maior incidência tributária, chegando a 79%. Também são tributados em mais de 50% a maquiagem importada e a nacional, os relógios e as joias. Na sequência, na casa dos 40%, estão o secador de cabelos, televisores, porta-retratos e bolsas de couro. Para quem vai presentear com flores, irá gastar quase 18% do preço com encargos. Se o presente for chocolate, o tributo pode chegar a 39%. Com a pesquisa, o Instituto constatou que os produtos mais procurados nesta época do ano têm uma alta carga tributária. Conhecido como inflação do aluguel, o índice geral de preços do mercado recuou 1,10% em abril. O resultado foi o mais fraco da série, iniciada em 1989, depois de fechar março com variação positiva de 0,01%. A informação foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas. Os dados mostram que o índice de preços ao produtor amplo, que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, registrou recuo de 1,77% no mês, após uma queda de 0,17% em março. O IGPM é utilizado como referência para a correção de valores de contratos como os de energia elétrica e aluguel de imóveis. O percentual de consumidores que vai às compras no Dia das Mães deverá ser inferior ao observado no ano passado. Já a expectativa do valor médio dos presentes é 3,5% maior e poderá chegar a R$ 237. Uma pesquisa da FEComércio para o Dia das Mães revelou que os consumidores deverão movimentar cerca de 245 milhões em Fortaleza com a compra de presentes, valor equivalente ao de 2016. Dando preferência aos artigos de vestuário, perfumaria, calçados e bolsas, flores e utensílios domésticos, 58,6% dos entrevistados irão às compras. O percentual é inferior ao observado na mesma data do ano passado, quando 60,3% dos consumidores compraram presentes. Já o valor médio é 3,5% maior, chegando a R$ 237 neste ano, contra R$ 229 em 2016, fazendo com que o potencial de faturamento seja o mesmo. Caso se confirmem as projeções, o Dia das Mães permanecerá como a segunda melhor data comemorativa para o comércio em termos de faturamento. A preferência dos consumidores mostra-se concentrada em 5 produtos principais, que juntos respondem por 87,6% da intenção de compra, sendo os principais os bens de uso pessoal. E no Brasil, as vendas nos supermercados caíram 1,5% em 2016, de acordo com a Associação Brasileira do Setor. A variação leva em conta a inflação. O faturamento do setor somou 338 bilhões de reais no ano passado. O número de lojas cresceu 0,5% para 89 mil. Entre os fatores que atrapalharam as vendas, especialistas destacaram o desemprego elevado, a inflação e a alta carga tributária do segmento. Mesmo com o resultado, o setor espera uma alta entre 1,5% e 2,5% em 2017. O crescimento deverá vir no último trimestre do ano, quando se espera uma retomada do emprego e ganho do poder de compra dos consumidores. E o Seu Bolso termina aqui, lembrando que você pode se comunicar conosco por e-mail ou pelo WhatsApp. O conteúdo do jornal está disponível agora no site da TV Diário, com vídeos das edições anteriores. Obrigado pela companhia e até amanhã.